O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se o guardião do Estreito de Hormuz e exigiu 20% do valor de todas as cargas transportadas como pagamento por isso. Na prática, Trump passou a liderar aquilo que combatia com o Irã, as cobranças pelo transporte marítimo no Estreito de Hormuz. As companhias de navegação pediram proteção, pois desde o início da guerra, a travessia pelo estreito ficou muito perigosa. E então Trump respondeu a eles: "Vamos dar proteção, mas vocês terão que pagar por isso." Mas ele não mencionou que antes da guerra com o Irã não havia problemas nesse estreito. A pergunta é: como isso tudo vai funcionar? Como Trump pretende cobrar dinheiro dos navios pela passagem pelo estreito? E é aqui que começa a parte mais interessante, porque, de acordo com a análise dos especialistas, a resposta é a seguinte: muito provavelmente de jeito nenhum. Além disso, o presidente do Brasil, Lula, resumiu isso em uma palavra simples, e ela é bem precisa: isso é pirataria. Neste episódio, discutiremos a mecânica, os números, o impasse jurídico e o principal obstáculo que Trump aparentemente nem considerou. Tudo sobre o que vai acontecer a seguir com o Estreito de Hormuz. Por que a ideia de Trump sobre a tarifa de 20%, bem, por enquanto parece totalmente irrealizável? E será que ele realmente conseguirá controlar todo o Estreito de Hormuz? Meu nome é Alexei Pitipet. Vamos discutir esse assunto, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Então vou citar Donald Trump imediatamente. Os Estados Unidos da América serão, a partir de agora, conhecidos como o guardião do Estreito de Hormuz. Mas, em relação a isso, e em nome da justiça, receberão uma compensação no valor de 20% do custo de todas as cargas transportadas. Sim, a cobertura de quaisquer e todos os custos necessários para garantir a segurança desta região extremamente instável do mundo. O processo e a preparação começarão imediatamente. Ao mesmo tempo, ele anunciou a retomada do bloqueio dos portos iranianos. E foi aí que a reação de todos os mercados, claro, foi imediata. O preço do petróleo disparou, já ultrapassando $80 por barril. Por outro lado, as ações da empresa caíram. Trump já se dirigiu ao Congresso com uma declaração de que retomou novamente uma guerra total contra o Irã. E é justamente nessa situação que surge a principal questão. Mesmo que os armadores concordem em pagar ao Donald Trump 20% pela passagem pelo estreito. Como tudo isso deveria funcionar? O plano do Trump soa mais ou menos assim: nós vamos escoltar os navios em comboios sob proteção. Querem se juntar? Aqui está o preço: 20% do valor da sua carga. Ou seja, não é exatamente uma tarifa de passagem. Legalmente dá para contornar. É como um serviço de escolta paga, ou seja, navios de guerra americanos escoltam um comboio inteiro de petroleiros por uma zona perigosa. E os donos da carga pagam por esse serviço, por essa escolta. Não quer? Então não use. Aqui já adianto que Donald Trump não trouxe nenhuma novidade. O esquema, teoricamente, não é novo. Comboios foram usados durante a Guerra dos Petroleiros nos anos 1980. Mas há um detalhe importante. Naquela época, os Estados Unidos protegiam os navios gratuitamente, porque isso correspondia aos seus próprios interesses. Trump agora sugere o mesmo, mas cobrando, e aí surgem os problemas. São 4 problemas, na verdade 5. Vou começar pelo quinto, que é o seguinte: para que haja navios precisando de proteção pela qual se esteja disposto a pagar, deve haver uma ameaça constante na região. Se os armadores estão pagando por comboios, faz sentido para os Estados Unidos da América terminar a guerra? Afinal, o estreito pode voltar a ser seguro e então não haverá mais necessidade de comboios, ou seja, ninguém vai pagar por eles. Isso é algo para se pensar. Agora vamos falar sobre outros problemas. Problema número 1, o preço, que provavelmente ninguém vai pagar. Normalmente, para você ter uma ideia, os remetentes pagam aos transportadores de 2 a 3% do valor da mercadoria em taxas. Novamente pelo transporte da carga, de 2 a 3% do valor dela. Agora, apenas compare. Trump exige 20% do valor da carga pela proteção, enquanto pelo transporte, isso é cerca de 10 vezes o custo normal de proteção. A conclusão é direta. Essa taxa seria completamente insuportável para os remetentes de carga. Ou então, eles seriam obrigados a aumentar exatamente em 20% o preço do próprio produto para o comprador. Portanto, a taxa provavelmente será tão alta que ninguém vai querer pagá-la, mas esse valor é irreal.
Vamos fazer uma conta rápida. Já dei esse exemplo antes, vamos repetir. Um superpetroleiro, desses que passam pelo Estreito de Hormuz, transporta 2 milhões de barris de petróleo. Com o preço de cerca de $80 por barril, a carga desse petroleiro vale aproximadamente 160 milhões de dólares. 20% disso são mais de 30 milhões de dólares em uma única viagem. Antes da guerra, até 3.000 desses petroleiros passavam pelo Estreito de Hormuz por mês. Para comparação, as taxas iranianas, que Washington chamava de extorsão, eram de cerca de 2 milhões por navio. Trump quer 15 vezes mais, mas a questão é, quem em sã consciência pagaria 30 milhões de dólares só por uma passagem? Mas mesmo que alguém esteja disposto a pagar esse valor, surge o segundo problema. A palavra final, na verdade, é dos seguradores, e parece que sobre isso Trump nem chegou a pensar. Mesmo que apareça um hacker do Estreito de Pskurovsky junto, sobre isso Trump, ao que parece, nem pensou. Mesmo que apareça um corajoso disposto a pagar 20% pela passagem, não será ele quem vai decidir. Quem decide se o navio passa não é o dono nem o remetente da carga, mas sim as companhias de seguro. Por quê? Vou explicar. Porque as seguradoras podem simplesmente se recusar a segurar navios que passam pelo Estreito de Hormuz se considerarem os riscos altos demais, independentemente de os proprietários estarem dispostos a pagar pela proteção americana. E sem seguro, o navio simplesmente nem sai para a viagem. Nenhum banco vai financiar a carga, nenhum afretador vai assinar um contrato se o navio não tiver seguro. Isso é irreal. A única exceção é quando, como a Rússia, se usa uma frota fantasma. Uma frota absolutamente ilegal, que transporta o petróleo russo. E mesmo assim, esses navios ainda são segurados, só que não por empresas ocidentais. Se não houver seguro, nenhum navio vai sair para lugar nenhum. Ou seja, a frota americana pode oferecer quantos comboios quiser, mas se a seguradora disser não, o comboio não vai a lugar nenhum. O poder militar não substitui a subscrição do seguro. E é assim que esse negócio funciona. Sem isso, nada dá certo. Problema número 3. Isso, muito provavelmente, é ilegal de modo geral. O Estreito de Hormuz é uma via navegável internacional, onde os navios têm direito de passagem livre segundo o direito internacional. O Irã já havia implementado antes o que chamava de taxas de serviço, e na essência eram tarifas, e o direito internacional não permite esse tipo de prática. O problema é que agora os Estados Unidos estão fazendo exatamente o mesmo. E é aqui que está o maior incômodo. Em junho, os Estados Unidos da América e o Irã assinaram um acordo temporário de cessar-fogo, no qual está expressamente proibido. Teherã estava expressamente proibido de cobrar qualquer taxa de navios comerciais que passassem pelo estreito. A própria América incluiu essa proibição no documento, e agora ela mesma está violando, mas só em benefício próprio. Além disso, Trump declarou repetidamente que quer ver o estreito livre de quaisquer taxas. Mesmo antes, ele já insinuava que os Estados Unidos poderiam cobrar essas taxas. Já comentei detalhadamente sobre a ilegalidade dessa abordagem, citando artigos e tudo mais nos episódios anteriores. Se tiverem interesse, dê uma olhada, acho que esse episódio saiu anteontem neste canal do YouTube. Problema número 4. Nem Trump nem sua equipe dão detalhes de como tudo isso deveria funcionar. Ou seja, admitimos hipoteticamente que tudo isso funcionou, mas como vai funcionar? Para decidir se vão usar o serviço, as empresas precisam saber quanto isso vai custar e como isso funciona. Mas a Casa Branca, por exemplo. Hoje mesmo houve uma série de pedidos de informação por parte dos jornalistas, mas a Casa Branca não explica nada aos jornalistas. Simplesmente deixam esses pedidos sem resposta. E como constata a CNBC, cito: muita coisa na política de compensação proposta permanece incerta. Quem coleta o dinheiro? Como avaliam o valor da carga? E quanto aos navios que não pagam, eles não serão autorizados a entrar? Ou serão deixados sob risco de mísseis? Não há respostas. Parece que o processo e a preparação, que segundo Trump começarão imediatamente, por enquanto existem apenas como uma postagem dele na rede social. E então, de repente, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou a palavra. A reação dele foi a mais precisa e a mais implacável de todas. A seguir, vou citar o que ele disse. Donald Trump publicou uma postagem na qual declarou que pretende reabrir o Estreito de Hormuz, mas que, para cada navio ao qual ele permitir a passagem, o dono do petróleo terá que lhe pagar 20%. Antes isso era chamado de pirataria, não era?
Um país tão importante como os Estados Unidos da América, que lutou tanto tempo contra a pirataria, não deveria agora se tornar um pirata. Ele não deveria cobrar por isso porque esse estreito não é de sua responsabilidade. E é aí que está o cerne do problema. Esse é provavelmente o principal problema, que não pode ser resolvido nem com porta-aviões, nem com esses posts do Trump, nem com garantias de segurança, nem com nada disso. O Estreito de Hormuz não é americano. Os Estados Unidos não têm nenhuma soberania sobre ele. Durante décadas, ela protegeu esse estreito de graça. Foi nisso que ela baseou sua autoridade como defensora da liberdade dos mares. Esse programa de liberdade de navegação era o argumento que os Estados Unidos usavam até mesmo contra a China no Mar do Sul da China. Foi por isso que os Estados Unidos eram chamados de policial do mundo, que impõe a ordem de graça. E é exatamente por isso que a América sempre foi a superpotência número 1, porque ela não era, uma comerciante interesseira. Ela realmente, além de defender seus próprios interesses, também defendia os interesses dos outros. E era nisso que tudo se baseava. Agora, Washington está apresentando a conta e destruindo com as próprias mãos seu principal argumento. Resultado: como vai funcionar? Perguntas. Tudo conforme o plano de Trump. Comboios americanos protegem e escoltam petroleiros. E os proprietários pagam 20% do valor da carga. A América recebe, segundo Trump, uma quantia enorme de dinheiro. Na verdade, o preço é 10 vezes maior do que o valor normal apenas pelo transporte. E, segundo especialistas, ninguém vai querer pagar esse valor. É caro demais. Seguradoras podem impedir navios de navegar, frustrando o plano de Trump. O direito internacional não prevê essa cobrança. A Casa Branca não tem detalhes de como isso deveria funcionar. E os aliados e parceiros ouvem do presidente do Brasil uma palavra que agora vai ficar marcada em toda essa história: pirataria. E Trump pode realmente associar essa palavra aos Estados Unidos da América. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.